fraternidade começa no lugar em que estamos, a fim de atingir a região onde não iremos. Fraternidade, sol para as almas, roteiro para a vida. Boa noite a todos e a todas, mais uma vez reunidos para estudar o Evangelho, ao nosso encontro virtual de toda semana, aguardando o momento da gente novamente se reunir na Casa Espírita. Então, para iniciar as nossas reflexões de hoje, vamos fazer a nossa prece. Fechando os nossos olhos, mentalizando Jesus, a irradiar luz no centro da nossa consciência. Agradecemos a Deus, ao nosso Criador, pela sua misericórdia infinita e a espiritualidade que sempre nos oportuniza o trabalho. E assim, com a certeza de que Jesus é quem nos inspira, que iniciamos as nossas reflexões com muita gratidão. Que assim seja. Então, dando continuidade ao estudo do Evangelho, estamos estudando a introdução, logo o iniciozinho. Na segunda-feira passada, Rodrigo falou sobre o objetivo desta obra. E hoje abordaremos o item 2, que trata da autoridade da doutrina espírita, o controle universal do ensino dos espíritos. E eu quero começar com uma reflexão. É comum, muito comum, as pessoas perguntarem assim: você é espírita? E a gente dizer sim, sou. Você é kardecista? Como se o espiritismo tivesse muitas ramificações. Porém, quando nós estudamos a doutrina com afinco, nós compreendemos que a doutrina não é de Allan Kardec. A doutrina é dos espíritos. Ele não inventou o espiritismo. Aliás, é até importante salientar que ele não nasceu espírita. Ele nasce na família católica, num país protestante. Ele se tornou espírita a partir da observação dos fenômenos. Fenômenos estes que ele não aceitou a explicação dada na época, né? Então, como ele era um homem de ciência, bastante questionador, ele investigou os fenômenos e viu que por trás daqueles fenômenos existia algo maior. Mas a doutrina não foi ele quem inventou. Então, no livro Obras Póstumas, na sua biografia, no finalzinho tem dizendo assim: os crentes não se congregarão em torno de Allan Kardec. Congregação em torno do Espiritismo, tal como ele o estruturou, e com seus conselhos, sua influência, avançaremos a passos firmes para as fases ditosas prometidas à humanidade regenerada. Então, não foi Kardec que inventou o Espiritismo, a doutrina é dos Espíritos. Deus teve um plano muito perfeito, muito bem articulado. Ele quis trazer novos conhecimentos, novas ideias e novas leis à humanidade, revelar essas leis. E queria que essa revelação chegasse de uma forma rápida e autêntica. Então, ele designou os espíritos, aqueles em um grau avançado, né, de pureza, de conhecimento, para que levasse essas ideias de um polo a outro do planeta. Então, foi assim que os espíritos se manifestaram através dos médiuns e não tirando o privilégio de um só homem. Porque vamos pensar, o homem, sendo imperfeito, ele pode se enganar. Por mais, se os espíritos se manifestassem a um só homem, por mais boas intenções que ele tivesse, ele poderia influenciar as pessoas próximas da sua relação, mas não poderia abarcar o mundo inteiro. Agora vamos imaginar o inverso. Os espíritos se manifestando a milhões de pessoas em vários lugares distantes umas das outras, sob um ponto de vista, não pode haver engano, não é verdade? Então, o controle da doutrina espírita não está na terra, não está na posse, na mão de ninguém. Né? Mesmo que naquela época faltassem homens para difundi-la, não iriam faltar espíritos.
e eles agem livremente. E foram eles mesmos que fizeram a propagação da doutrina. Porque eles levantaram médios, eles escolheram aqueles médios, né? Eles mesmos. Então, não foi um único médium, foram vários. Então, Allan Kardec, neste item, ele vai dizer assim: o espiritismo não tem nacionalidade e não faz parte de nenhum culto existente. Nenhuma classe social o impõe, visto que qualquer pessoa pode receber instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo. Cumpre seja assim para que ele possa conduzir todos os homens à fraternidade. Se não se mantivesse em terreno neutro, alimentaria as dissensões, em vez de apaziguá-las, com certeza. O ser humano já vive brigando pela posse da verdade absoluta, em diversas áreas, na política, na religião, né? Principalmente na religião. Todos querem ter a posse da verdade, aprisiona Deus, a sua religião, como se a gente pudesse pegar Deus e colocar numa gaiola, né? Então, o Espiritismo nos mostra um Deus que é universal, que é Pai de todos, que governa todo o universo. Nos mostra um Jesus que é descrucificado, o sol das almas, né? E o sol ele penetra todos os lugares, não somente os lugares floridos, mas também os pântanos, os charcos, a lama, para dissipar as trevas da ignorância. As trevas da ignorância, né? Então, foi muito sábio da parte de Deus não colocar isso na mão de ninguém, nem de um grupo privilegiado. Foi muito sábio. É justamente aí que reside a força do Espiritismo, que nenhum homem pode deter este controle. E foi dessa forma que o Espiritismo se propagou e se propaga até hoje, por conta dessa universalidade. Ele não inventou a mediunidade. A mediunidade sempre existiu, desde que há homens, há espíritos, há comunicação com o mundo espiritual, né? Mas essas novas verdades que deveriam ser reveladas, Deus escolheu que fosse através dos médios, desta forma. Então, o mundo ele pode passar por várias revoluções morais e sociais, e ele passa, já passou e vai passar sempre, né? O mundo pode se transformar fisicamente, ocorrer cataclismos, terremotos, mas nada disso atinge os espíritos. Então vamos tomar como exemplo atual é a pandemia, né? Se fala muito na pandemia. Mas a pandemia parou o mundo, não é? Parou o mundo, mas não conseguiu parar o movimento da Terra. A Terra continua girando no seu movimento de rotação, de translação, os astros, o universo está em sincronia, em perfeita harmonia. Assim são os espíritos, nada pode atingi-los. Então, estes espíritos incumbidos de levar as ideias, de nos trazer a ideia à humanidade, foram espíritos de elevada categoria. Espíritos puros, já desmaterializados, né? Despidos de todos os preconceitos, ideias terrenas, foram estes espíritos que trouxeram os princípios da doutrina. Kardec apenas analisou de forma racional essas milhões de mensagens, né? Utilizou o método das ciências experimentais. Então, ele observou, apurou, ele registrou as observações, ele comparou. Se possível fosse, ele questionava 1000 vezes os médios, os espíritos. Aí ele analisou racionalmente, de forma bastante criteriosa, sistematizou, concluiu e publicou. Isso não diminui o seu mérito de jeito nenhum. Mas não foi ele que inventou o espiritismo. Ele mesmo perguntou ao espírito de verdade: se eu falei na minha missão, o que vai acontecer? E os espíritos responderam: não tem problema, a gente procura outro. Né? Procura outro. Então, mostrando que a doutrina era dos espíritos. E isso até serve para nós, no tocante à vaidade. Né? A obra não é nossa, é de Deus. Nós somos meros instrumentos.
né? Cabe até para nós essa observação. Então, ele codificou de forma indelével, irretocável. Ele era um estudioso, pedagogo, foi aluno de Pestalozzi, mudou a gramática na França, tinha pensamentos onde abarcava o coletivo, as pessoas, né? Então, não tira o mérito dele de forma alguma. E ele foi até o fim, irretocável. Então, estes princípios trazidos pelos espíritos se encontram na obra da codificação espírita, que nós chamamos de Pentateuco. Então, o primeiro livro publicado é o Livro dos Espíritos. Foi publicado, deixa eu pescar aqui, em 1857, que se refere à parte filosófica da doutrina. Depois do Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, em 1861. Refere-se à parte experimental. Em 1864, nasce o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui Kardec não quis colocar nem os milagres de Jesus, nem as predições, os atos da vida comum. Ele se ateve apenas ao ensino moral. Então aqui tem o ensino moral de Jesus, e é o que nos interessa, e é o que nós precisamos, né? Depois do Evangelho, o Céu e o Inferno, em 1865, que refere-se à justiça divina. E, por fim, a Gênese, em 1868. Então, estes 5 livros formam a codificação espírita. Qualquer dúvida, a gente precisa recorrer a esta codificação, a esta base. É como os atributos de Deus. Geralmente eu faço essa analogia quando me refiro ao Pentateuco. Quando a gente vai discutir sobre Deus, a gente tem que recorrer aos seus atributos, nós espíritas, porque nós não sabemos o que é Deus, nós temos ideias a respeito de Deus, mas nós não sabemos o que é Deus. A resposta que nós temos é a que os espíritos nos deram. É a inteligência suprema, causa de todas as coisas. Mas por nós sermos imperfeitos, não temos como penetrar sua natureza. Porém, nós sabemos o que Deus não pode deixar de ser. E o que Deus não pode deixar de ser estão nos seus atributos. Então, se a gente ouvir dizer lá fora, Deus é injusto, para o espírita, ele não é injusto. Porque nos atributos dele diz que ele é infinitamente justo e bom. Não é? Se a gente ouvir lá fora falar que as forças malignas têm poder, para o espírita não tem poder. Porque um dos atributos de Deus é ser único e todo-poderoso. Né? Então, se a gente ouvir lá fora dizer que Deus é humano, que tem boca, nariz, olho, a gente vai dizer que não. Porque pelos atributos, ele é imaterial. Ele difere de tudo que é matéria que a gente conhece. Porque a matéria ela sofre transformações. Então, ele não seria Deus. Então, a gente recorre aos atributos. A mesma coisa. Qualquer mensagem que venha de algum espírito, a gente não tem que recorrer ao Pentateuco. Então, vamos imaginar uma situação hipotética. Uma mensagem vinda do mundo espiritual, um espírito se manifestando a um médium e dizendo que tem uma colônia espiritual e nessa colônia tem cachorrinho, tem gatinho, tem passarinho. A gente vai observar essa mensagem e dizer, não é possível. Isso não é possível porque na codificação está dizendo que na erraticidade não existem animais. Então, nós sabemos, pelas informações dadas pelos espíritos, que os animais têm alma, têm um princípio inteligente, não é? Mas quando eles desencarnam, a erraticidade deles é quase nula, praticamente nula. Eles reencarnam novamente. Então, a gente já vai afastar essa mensagem, não é? Então, esse é o nosso critério. E para a codificação, em qualquer dúvida, em qualquer mensagem que a gente ouça, e sempre para a codificação. Então,
Suponhamos outra situação. Viralizou aí na internet uma vez que um planeta estava se aproximando da Terra sugando almas. Qualquer estudante de física sabe, né, que estiver iniciando, que se o planeta se aproximar da Terra, o nosso sistema solar entra em colapso. Né? Então, a gente tem que analisar aquilo que a gente ouve pela razão e ir para a codificação. Então, Kardec vai dizer o seguinte: se surgir novo princípio, ele tem que ser comprovado. E essa comprovação é através da concordância. Concordância. Milhões de médiuns, vários médiuns, de vários lugares, recebendo a mesma mensagem. E esse princípio, se ele surgir, ele tem que ser espontâneo, ainda tem esse detalhe. Tem que ser espontâneo. Né? Então, Kardec vai dizer que essa concordância é para os princípios da doutrina e não para os interesses secundários. E ele vai dizer também que é uma maneira fraca da gente saber alguma coisa do mundo espiritual é quando um só médium interroga vários espíritos. Porque esse médium pode estar sob uma influência espiritual obsessiva. Né? Então, nós temos que ter todo esse cuidado. Né? Então, os espíritos superiores, eles trouxeram os princípios que formam a base da doutrina, o Pentateuco. Né? Mas o mundo espiritual interage conosco e nós continuamos a receber comunicações. A mediunidade é uma disposição orgânica. Ninguém tem privilégio em ser médium, é uma disposição orgânica. Então, os espíritos, sendo as almas dos homens que perderam seus corpos, logo, existem espíritos bons e maus, moralizados, ignorantes, né? Levianos, espíritos sérios. E a gente precisa distinguir. Allan Kardec, no livro dos Médiuns, ele vai questionar um espírito que estava produzindo um fenômeno. E Allan Kardec pergunta assim: como é que você faz isso? E ele respondeu: não sei, só sei que eu faço. Né? Observe que no mundo espiritual existem aqueles que são ignorantes, tem espíritos que desencarnam e não acreditam em reencarnação. Então, como é que a gente vai distinguir? Kardec vai dizer que o primeiro critério é o da razão. É o primeiro critério. Então, qualquer manifestação espiritual que vá de encontro ao bom senso, a uma lógica rigorosa, deve ser rejeitada. Ele diz que é melhor rejeitar 9 verdades do que aceitar uma mentira. Né? Então, ele vai falar sobre algumas características de espíritos sistemáticos que querem tomar por verdades as suas ideias. Então, ele diz que, geralmente, esses espíritos, eles gostam de se apropriar de nomes de pessoas famosas que já desencarnaram. Aí toma o nome de uma pessoa famosa, de alguém, de um santo. E aí introduz suas mensagens equivocadas. Que, geralmente, esses espíritos levianos, eles têm uma linguagem trivial. Se a gente for observar, os espíritos superiores, eles têm uma mensagem, uma linguagem profunda. Às vezes eles falam poucas coisas, poucas palavras, mas com muita profundidade. E é interessante que a metodologia científica e filosófica, ela se atenta muito a falácias, né? Porque tanto a filosofia quanto a ciência busca o saber, o conhecimento, tem amor ao saber, a busca da verdade, de separar o falso do verdadeiro, né? O verdadeiro do falso. Então, eles se atentam muito às falácias. As falácias é um tipo de raciocínio incorreto que tem aparência de correto. Então, os espíritos levianos e mistificadores, eles utilizam muito as falácias. Né? Então, para enganar, se aproveitam das pessoas de boa fé, né? Das pessoas com fragilidade emocional, justamente para introduzir os seus sofismas.
Então a gente precisa ter muito cuidado. Se aproveita das pessoas ignorantes. É típico de pessoas manipuladoras. Então a doutrina nos dá um suporte. Por isso que é estimulado muito ao iniciante espírita estudar codificação. Porque é a codificação que vai nos dar o conhecimento necessário para a gente distinguir os bons dos maus, para a gente sondar e ver se realmente os espíritos são do Senhor, né? Vêm do Senhor, são de Deus. Então os critérios serão sempre esses: a razão, o bom senso, a lógica rigorosa, os princípios da doutrina. Com exceção de Jesus, Sócrates até hoje foi insuperável, mestre da argumentação. Sócrates tinha uma capacidade argumentativa muito grande, né? Então ele usava aquele método de perguntas e respostas, a maiêutica, e quando ele levava aquela pessoa a analisar um fato, uma ideia, e a própria pessoa tirar as suas próprias conclusões, as suas próprias interpretações. É tudo que os espíritos misticadores não fazem. Quanto mais a pessoa não raciocinar e não entender, melhor para eles manipularem. Então a gente tem que ficar muito atento. Então os espíritos vão dizer assim a Kardec: mesmo que espíritos levianos se levantem para combater a doutrina, querendo desacreditá-la, espíritos bons se levantarão para desmenti-los. Isso eu achei de uma profundidade imensa. Porque, veja bem, nós vivemos num mundo de provas e expiações. Né? De dor, de sofrimento, de violência, de crimes, onde o mal predomina. Que às vezes a gente pensa assim: meu Deus, esse mundo está perdido. Mas não está, não. Existe uma população espiritual benfeitora muito maior do que a população de espíritos ruins. Isso entra em sintonia com uma passagem bíblica que eu gosto muito, que se não me engano está em 2 Reis, que diz assim: maiores são os que estão conosco do que os que estão no mundo. E é o que os espíritos disseram a Kardec. E é verdade. Maior é a falange de espíritos bons que torcem por nós, que vibram por nós, do que uma minoria que nos quer ver cair. Então a gente tem sempre que pensar assim. Existe um controle maior que está nas mãos de Deus e dos seus ministros. O aparentemente caos não é o caos total, né? Há um comando maior. Nós temos problemas, porém Deus é maior do que os nossos problemas. A misericórdia de Deus é maior do que as nossas imperfeições. É assim que a gente tem que pensar. Aí você pode dizer assim: mas a gente vai morrer, vai para o umbral. O umbral está cheio de pontos de socorro, postos de socorro. Os livros de André Luiz narram isso. O próprio André Luiz, ao orar, recebeu o seu socorro. Então a gente precisa, né, ter intimidade com o mundo espiritual, exercitar a oração, porque provavelmente, inevitavelmente, a gente passe por lá. Mas para que a nossa passagem seja breve, né, a gente precisa fazer o bem e a gente precisa exercitar a oração. Então é estimulado ao espírita orar, não só porque a nossa fé é raciocinada e porque a oração é um estudo de si mesmo, mas porque nos coloca em conexão com o divino, sentimento a sentimento. Então, temos que aprender a orar, derramar nosso espírito diante de Deus, desabafar e conversar com um amigo, como a gente conversa com um amigo. Porque nestes momentos, nos momentos de dor, de desespero, ou se a gente se encontrar em alguma situação difícil no mundo espiritual, a gente ora e o socorro vem, porque maior é a misericórdia de Deus. Então, fazendo uma análise da época de Kardec até agora, muitos foram os desafios e dificuldades que encontraram os divulgadores da doutrina, mas ela prevaleceu.
Não adiantou queimar os livros. Queimaram os livros, mas não puderam queimar os espíritos, né? Porque nada atinge os espíritos. E eu trouxe aqui alguns nomes de pesquisadores, cientistas, filósofos da época de Kardec e pós-Kardec também, que muito contribuíam para a divulgação e para a comprovação dos fatos e fenômenos espíritas. Então, vou citar alguns. Foram muitos, mas muitos mesmo, mas eu vou citar só alguns. Alexandre Aksakov, doutor em filosofia, investigou e analisou os fenômenos espíritas durante o século XIX e publicou diversos livros. Alfred Russel Wallace, esse foi colaborador direto de Charles Darwin. Era biólogo, geólogo, antropólogo, não é? E ele estudou os fenômenos das mesas girantes. E depois de algumas pesquisas, ele afirmou o seguinte, ele disse assim: as comunicações com os espíritos estavam inteiramente comprovadas pela ciência, tão bem como quaisquer fatos provados por outras ciências. Olha só que interessante. Carl Gustav Jung, um dos maiores psiquiatras do século XIX, discípulo de Freud, que fundou a psicologia analítica, ele fez diversas pesquisas sobre mediunidade e sempre se interessou pela mediunidade e também ele tinha experiências de sonhos premonitórios. E em 1977, Jung afirmou o seguinte: não hesito em declarar que tenho observado um número suficiente de tais fenômenos mediúnicos para estar completamente convencido de sua realidade. Outro muito importante, Charles Richet, médico fisiologista francês de renome internacional, Prêmio Nobel de Medicina em 1913, estudou os fatos espíritas relacionados à obsessão. Né? Doutora Elizabeth Kübler-Ross, médica suíça naturalizada americana, ela é especialista em fenômenos de EQM, sumidade nessa área, seus livros são referências nesse assunto, tem muitos livros. Ernesto Bolzano, filósofo italiano do século XX, estudou os fatos espíritas e tem inúmeras obras publicadas. Né? Hernani Guimarães Andrade, pesquisador brasileiro, desenvolveu notáveis investigações sobre a obsessão e a transcomunicação instrumental. Ian Stevenson, médico canadense, referência em assuntos sobre reencarnação. Não podia deixar também de falar de William Crookes, foi da época de Allan Kardec, e ele estudou os fenômenos espíritas para desmascarar Allan Kardec. E ao observar os fatos espíritas, ele se convenceu da realidade. É tanto que ele tem uma frase que ele diz assim: não só digo que é possível, mas é real. Então, foram estes 2 séculos de pesquisas científicas realizadas por essas personalidades comprovaram a existência e a sobrevivência do espírito e o seu intercâmbio entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Né? Então foram várias pesquisas, várias pessoas que pesquisaram e disseram realmente o mundo espiritual é uma realidade. Muitos pesquisadores, né? Aqui no Brasil, Jorge Andréa, que eu não falei, e tantos outros. Mas também ocorreu aqui no Brasil um fenômeno que propagou muito ainda mais a doutrina espírita. Esse fenômeno chamava-se Francisco Cândido Xavier. Mais de 400 obras publicadas, entre romances, livros científicos, filosóficos, doutrinários, de autoajuda, históricos. Ele brincava e dizia: minha vida foi desapropriada pelos espíritos. Né? E Chico não atingiu somente um público intelectual, acadêmico, não. Atingiu também pessoas simples. Quando ele trouxe notícias do mundo espiritual, daqueles que partiram, e eram muitas famílias que o procuravam, e famílias de todos os cultos.
E o incrível é que todas diziam, realmente é meu filho. Realmente é meu filho. Então, Deus teve um plano assim, infalível. Atingiu o alvo. A doutrina espírita atingiu o alvo. Não é a opinião de um homem, nem de um espírito que vai impor uma ideia. É a voz uníssona dos espíritos. Eles se comunicam em toda a terra, por ordem de Deus. E é nesta universalidade que reside a força do espiritismo, a sua autoridade. Nessa universalidade, nessa universalidade que lhe dá autoridade. E eu trouxe aqui uma definição de autoridade, que significa, é sinônimo de poder. É a base de qualquer tipo de organização hierarquizada. É uma espécie de poder estabilizado. Toda autoridade é de Deus e Ele enviou seus mensageiros. E quem somos nós para irmos de encontro a isso? Quem ousa? Qual é a oposição? Qual é a ambição que vai de encontro a uma coisa que está acima do bem e do mal? O fato é que o tempo da curiosidade passou e o tempo agora é de ação, da gente, de nós decidirmos lutar pela causa espírita, apaziguando as nossas dissensões, esquecer as nossas diferenças, perceber que o movimento espírita é importante, mas o movimento espírita não é a doutrina espírita. O movimento espírita é composto por homens e homens falíveis, homens imperfeitos. A doutrina está irretocável. Então, este é o momento da gente unir a nossa fé, de buscar nossas transformações íntimas e de devolver a essa doutrina tudo de bom que ela nos ofereceu, que engrandeceu a nossa vida, iluminou a nossa vida e nos deu meios inúmeros e possibilidades infinitas de crescimento. Então, que nós possamos ser fiel a Jesus e a Kardec até o fim. E aqui eu finalizo. Espero que tenha passado o ensino de hoje de forma clara. Então vamos agora encerrar com a nossa prece. Fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus a sua infinita bondade, rogando a Ele o seu amparo para os momentos de fraqueza, de desespero, que não nos falte o ânimo e a esperança, que a gente persevere até o fim, que a gente guarde no coração as palavras de Jesus, que não estamos sós, existe uma falange de espíritos benfeitores que velam por nós e torcem para o nosso crescimento, que a morte não é o fim, que a vida ela é uma dádiva. Te agradecemos, Senhor, por estes momentos únicos e profundos de reflexões que nos agregam tanto à nossa vida. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Que assim seja. Muita paz a todos. Fiquem com Deus.